Tenho 88 anos. E esta manhã subi as escadas da minha casa sem dor. Sem me apoiar no corrimão, sem parar no meio do caminho, sem fazer careta a cada passo. Simplesmente subi, como se fosse qualquer coisa. Como se meu corpo tivesse esquecido que já vivi quase 9 décadas. E se você tivesse me visto há alguns anos, não acreditaria que isso fosse possível. Houve um tempo em que subir escadas era o meu pior castigo. Cada degrau era uma batalha. Doíam meus joelhos, meus tornozelos tremiam e meu quadril parecia enferrujado, como se cada movimento fosse feito com dobradiças quebradas. Eu precisava sentar no meio do dia, porque a dor não dava trégua. E dormir bem, disso eu já nem me lembrava. Mas hoje, algo mudou. E não, eu não me operei. Não tomei remédios caros, nem fiz terapias dolorosas. O que eu fiz foi muito mais simples. E ao mesmo tempo, incrivelmente poderoso. Tudo começou com uma colherada. Sim, uma simples colherada em jejum. De um óleo que descobri por acaso, graças a uma conversa que quase não ouvi. Eu não tinha grandes esperanças. Na verdade, pensei que fosse bobagem. Mas decidi tentar, porque já não tinha nada a perder. E aos poucos, sem fazer barulho, meu corpo começou a mudar. Neste vídeo vou te contar que óleo é esse, como comecei a tomá-lo, que mudanças senti e, sobretudo, porque acredito que ele pode fazer diferença real na sua vida se você também está cansado de viver com dor. Não sou médica. Não venho prometer milagres. Sou apenas uma pessoa que estava no limite e encontrou uma saída onde não esperava. Então fica comigo até o fim. Você não imagina o quanto isso pode ser valioso para você ou para alguém que você ama. E antes de continuar, quero te conhecer um pouco melhor. Quantos anos você tem? E de onde está me ouvindo? Escreva nos comentários. Vou adorar ler. Agora sim. Vamos começar. Antes de descobrir esse óleo, meus dias eram todos parecidos. E não por rotina, e sim por limitação. Eu acordava com os ossos reclamando, como se durante a noite tivesse carregado peso. Os joelhos eram os primeiros a protestar. Custava levantar. Eu tinha que me apoiar com as 2 mãos na cama, me empurrar devagar e esperar alguns segundos antes de tentar dar o primeiro passo. Às vezes, esses segundos se alongavam mais do que eu gostaria de admitir. Ir ao banheiro pela manhã já era uma pequena travessia. Cada passo parecia como se eu estivesse andando com correntes de ferro presas aos tornozelos. Doía quando eu virava o quadril, quando subia um pequeno degrau, quando tentava me inclinar para calçar os sapatos. Escadas, nem se fala. Chegou um ponto em que comecei a evitá-las. Dormia na sala alguns dias para não ter que subir até o quarto. Eu me sentia desajeitada, lenta, velha. Mas o pior não era a dor física. O pior era a sensação de que meu corpo já não era meu. Que eu podia fazer cada vez menos coisas sem ajuda. Que estava cedendo, sem querer, a minha independência. Quando eu tinha 70, claro que sentia alguns achaques. Mas ainda podia ir ao mercado, pegar ônibus, varrer a varanda. Até brincava com meus netos no parque. Eu me cansava, sim, mas dava conta. Eu me sentia útil, presente, parte do meu próprio mundo. Mas aos 85, já não era assim. Eu não conseguia caminhar mais de 15 minutos sem precisar descansar. Custava ficar de pé na cozinha por mais de 10. E o mais duro foi começar a depender de outros para coisas que sempre fiz sozinha. Precisar de ajuda para tomar banho, para subir no carro, para carregar uma sacola de laranjas. Lembro de uma vez, numa reunião de família. Todos conversavam, se moviam, riam. E eu fiquei sentada, olhando. Não porque eu não quisesse participar, mas porque levantar daquela cadeira significava uma cena. Alguém me pegar pelo braço, todos fazerem silêncio enquanto eu me erguia com esforço, e depois me perguntarem se eu estava bem. De novo. Esses momentos me fizeram sentir invisível.
como se minha presença se reduzisse ao que eu já não podia fazer. Como se eu estivesse me apagando em câmera lenta. E o pior é que eu estava me acostumando com essa ideia, que esse era o preço de envelhecer, que já não havia volta. Mas dentro de mim, ainda restava uma pequena faísca. Uma parte que não se conformava, que dizia baixinho: tem que haver outro jeito. E esse jeito chegou, da forma mais simples que você possa imaginar. Mas para te contar, preciso te levar ao momento em que tudo começou a mudar. Houve um dia que ainda lembro com nitidez. Não por algo especial, mas porque foi um dos dias mais duros que vivi. E também porque, sem saber, foi o começo da virada. Era uma tarde qualquer. Eu tinha ido ao jardim regar as plantas. Sempre gostei de cuidar dos meus gerânios, das minhas lavandas. Me dá paz. Mas dessa vez, algo tão simples como levantar o regador me exigiu demais. Quando terminei, fui entrar em casa. E aí aconteceu. À beiradinha do degrau da entrada. Apenas alguns centímetros. Algo que eu já tinha subido milhares de vezes na vida. E naquela tarde, me venceu. Pus um pé, levantei com esforço, mas meu joelho não respondeu. Perdi o equilíbrio. Caí para a frente. Bati a perna na porta, rasguei a pele e fiquei no chão alguns minutos sem conseguir me mover. Eu não conseguia nem gritar. Só respirava forte, tentando acalmar a dor que subia como fogo por toda a perna. Não foi uma queda grave. Não quebrei nada, graças a Deus. Mas quebrei por dentro. Meu filho chegou pouco depois. Ajudou-me a levantar, limpou o ferimento, perguntou se eu queria ir ao médico. Eu disse que não. Mas no olhar dele vi algo que doeu mais do que a queda. Pena. E depois, a frase dele, aquela que me perfurou o peito. Pai, talvez já seja a hora de aceitar que você não pode fazer tudo como antes. Não se esforce tanto. Descanse. Você já fez muito. Ele sorriu com ternura. Não falou por mal. Mas para mim foi como uma sentença. Como se o mundo me dissesse: já chega. Seu tempo de ser ativa acabou. Agora é sentar e ver tudo continuar sem você. Essa noite eu não dormi. Olhei para o teto por horas, com os músculos pesados e a mente inquieta. Me perguntei em silêncio se era isso. Se eu tinha chegado àquele ponto em que a gente só espera. Que tragam o café da manhã. Que digam que dia é. Que acompanhem ao banheiro. E pela primeira vez, me senti prestes a desistir. Pensei, talvez isso seja envelhecer. Talvez não haja mais nada a fazer. Mas então, na escuridão do quarto, algo dentro de mim se rebelou. Foi uma voz interna. Pequena, mas firme. Uma voz que me acompanhou a vida inteira nos momentos difíceis. Não, ainda não. Tenta mais uma coisa. E foi isso que eu fiz. Eu não sabia o que, nem como. Mas decidi que no dia seguinte eu procuraria algo. O que fosse. Uma pequena mudança, uma ajuda, um respiro. Não para voltar a ser jovem. Não para correr uma maratona. Só para sentir que eu ainda podia caminhar com dignidade. Subir um degrau sem medo. Viver sem depender. Eu não fazia ideia de que esse algo chegaria tão cedo. E muito menos que viria numa simples colherada. Mas antes de chegar nisso, quero te contar como, por pura casualidade, descobri algo que transformaria por completo como meu corpo se sentia a cada manhã. Seguimos? Alguns dias depois daquela queda, ainda com o hematoma marcando a perna como lembrete, saí para tomar ar no parque. Sentei num banco sob uma árvore. Ali, onde muitas vezes eu ia ler ou observar as pessoas passarem. Eu não tinha ânimo para nada, mas precisava sentir que o mundo continuava girando. E foi ali que a conheci. Chama-se Dona Teresa. 83 anos, magrinha, cabelo muito branco e uma energia que não parecia da idade dela. Eu já a tinha visto muitas vezes passeando pelo parque, subindo e descendo escadas sem dificuldade, caminhando com uma postura que muitos de nós já perdemos.
Naquele dia, ela sentou ao meu lado e não sei como, acabamos conversando. Contei o que tinha acontecido. Disse que eu não aguentava mais a dor, que era difícil me mover, que tudo parecia ladeira acima. Ela me ouviu em silêncio. E depois, com um sorriso sereno, me disse algo que eu não esperava. Você já experimentou tomar óleo de semente preta em jejum? Eu fiquei olhando sem saber se ela falava sério. Um óleo? Em jejum? Respondi meio em tom de brincadeira. E isso vai me devolver os joelhos dos 40? Ela riu. Mas disse sem titubear. Não vai te deixar jovem, mas vai te devolver a mobilidade. Explicou que tomava todas as manhãs uma colherinha de chá em jejum. Que no começo também duvidou, mas com o tempo notou como as articulações desinflamavam, como já não acordava rígida, como podia subir as escadas de casa sem se segurar no corrimão. Eu não sabia o que pensar. Pareceu uma daquelas coisas simples demais para serem reais. Mas o que eu podia perder? Eu já tinha tentado cremes, remédios, comprimidos que me deixavam com o estômago embrulhado e sem vontade para nada. Uma colher de óleo não poderia ser pior. Naquela mesma tarde, ao chegar em casa, procurei na internet. Encontrei comentários, vídeos, estudos. O óleo de semente preta, também chamado de cominho negro, Nigella sativa, em alguns países. Falavam de suas propriedades anti-inflamatórias, de como ajudava pessoas com artrite, dores articulares e até com problemas digestivos. Pedi uma garrafa pequena numa loja natural de confiança. Quando chegou, me surpreendeu o cheiro forte, meio picante, com um toque que eu não saberia descrever. Não era agradável, mas também não era insuportável. A cor era escura, quase preta. E ao provar, bom, não era como uma colher de mel precisamente. Tinha sabor intenso, um pouco amargo, com um retrogosto que ficava alguns minutos na boca. Mas não me importou. Disse a mim mesma: uma colherinha por dia. Só isso. Vou dar uma semana. Foi assim que começou. Uma simples colher pequena, todas as manhãs, em jejum. Sem pão, sem café, sem distrações. Só isso. Eu não esperava milagres. Mas o que aconteceu me pegou de surpresa. No primeiro dia em que tomei o óleo, senti nada. Uma colherinha, direto na boca, em jejum. Eu me preparei para notar algo imediato. Talvez um formigamento, uma sensação de leveza, ou sei lá. A gente espera que algo diferente aconteça quando deposita as últimas esperanças numa solução nova. Mas não aconteceu nada. No segundo dia, a mesma coisa. Mesmo sabor forte, mesma rotina, mesmo resultado. Nada notável. A dor continuava ali. Meus joelhos não deixaram de reclamar ao levantar. Pensei comigo: bem, não existem remédios mágicos. Mas no terceiro ou quarto dia, algo mudou. Foi tão sutil que quase não percebi. Naquela manhã eu me levantei com um pouco menos de rigidez nas pernas. Nada espetacular, mas levei menos tempo para endireitar as costas e os primeiros passos não foram tão desajeitados. Parei um momento ao lado da cama e me perguntei: isso é real ou estou imaginando? Eu não queria me animar demais. Já tinha tido falsas esperanças antes, mas decidi continuar. No quinto dia notei outra coisa. Dormi melhor. Não acordei com aquela sensação de peso no corpo, nem com a necessidade de procurar uma posição que não doesse. Também percebi que fui ao banheiro com mais facilidade. Algo tão simples como isso, que às vezes custa tanto com a idade, foi diferente. E aí comecei a prestar atenção. Nas manhãs seguintes, a dor foi cedendo devagar. Não desapareceu de uma vez, mas mudou de forma. Já não era aquela ardência pontuda ao me levantar. Era mais uma incômoda leve, como se minhas articulações despertassem devagar, com menos protesto. Também comecei a sentir mais energia. Não que eu pudesse correr uma maratona, claro,
mas já não precisava sentar depois de cada pequena tarefa. Eu podia lavar a louça sem parar para descansar. Podia caminhar pelo corredor sem me apoiar nas paredes. Lembro especialmente de um dia, no fim da primeira semana, em que subi 2 degraus, sem pensar nisso. Fiz sem perceber, e foi ao chegar acima que parei, surpresa. Olhei para trás, desci de novo, e subi outra vez. Doeu sim, mas não como antes. Não foi aquela dor que faz você duvidar do passo seguinte. Sentei em silêncio, com uma lágrima escorrendo sem eu notar. Era uma mistura de alívio, surpresa e esperança. Não era milagre. Não era mágica. Mas era real. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu corpo respondia. Que ainda podia melhorar. Que nem tudo estava perdido. Disse a mim mesma: Isto pode ser o começo. E foi. Porque aquela pequena colherada, que no começo me parecia insignificante, virou o primeiro passo de algo muito maior. Passaram-se algumas semanas. Todas as manhãs, sem falta, eu tomava minha colherinha de óleo em jejum. Não falhei um dia sequer. Eu já não fazia por hábito, fazia por convicção. Era meu pequeno ritual, meu gesto de compromisso com meu corpo. E com o tempo, as mudanças deixaram de ser sutis. Um dia percebi que conseguia andar pelo mercado sem procurar onde sentar a cada 10 minutos. Em outro, agachar para pegar algo do chão já não custava tanto. Minhas pernas, que antes pareciam de madeira velha, começaram a recuperar uma certa flexibilidade. A dor seguia ali, menor, mas agora era uma visitante eventual, não uma hóspede permanente. Mas o momento de verdade chegou numa manhã qualquer, sem aviso. Moramos numa casa antiga, de 2 andares. Durante anos, evitei as escadas como se fossem armadilha. Sempre ficava no térreo, embora meus livros preferidos, meu costureiro e muitas coisas minhas estivessem lá em cima. Naquela manhã, sem pensar, sem planejar, subi. 1 degrau. Depois outro. E mais outro. Quando me dei conta, eu estava lá em cima. Fiquei parada, no alto da escada, sem fôlego. Não pelo esforço físico, mas pela emoção. Eu não tinha sentido dor. Não tinha ouvido o estalo familiar nos joelhos. Não precisei me segurar com as 2 mãos, nem parar no meio. Simplesmente subi. Foi como recuperar algo que eu achava perdido para sempre. Nesse dia contei em casa. Meu neto me olhou de olhos arregalados. Vó, você subiu as escadas sozinha? Eu ri e disse: Por quê? Achou que eu não conseguia? Também comentei com a vizinha, a mesma que tinha falado do óleo. Ela me deu um abraço forte e disse: Viu? Eu te disse. Era só confiar e ser constante. A notícia foi se espalhando. No centro comunitário onde às vezes eu ia costurar, as outras senhoras começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, como é que me viam mais ereta, com melhor cor, caminhando sem bengala. E eu, com humildade, mas também com orgulho, contei. Não era um comprimido milagroso, não era uma cirurgia cara. Era uma colherinha de um óleo natural, todos os dias, acompanhada de uma decisão firme: não desistir. E o mais importante não foi só a dor diminuir, ou eu poder caminhar mais. Foi voltar a me sentir eu. Recuperar o controle do meu corpo, ainda que aos poucos. Poder planejar algo tão simples como subir ao meu quarto, sem medo. Voltar a escolher o que eu queria fazer, sem que a dor decidisse por mim. O que é esse óleo e como ele age no seu corpo? Agora sim, chegou a hora de contar o que muitos estão esperando desde o começo desta história. Que óleo foi o que mudou a minha vida? Trata-se de algo muito simples, fácil de encontrar e completamente natural. Azeite de oliva extra virgem. Mas não qualquer tipo. Tem que ser prensado a frio, de primeira extração, sem refinamento. Aquele que conserva todos os seus compostos ativos, tal como nossas avós usavam.
Durante anos, pensou-se que o azeite de oliva era só mais uma gordura saudável. Mas nos últimos tempos, a ciência começou a entender seu verdadeiro poder, especialmente quando se toma em jejum, como eu faço todas as manhãs. E o que exatamente esse óleo faz no seu corpo? Primeiro e mais importante, reduz a inflamação. As doenças articulares, como artrite, desgaste de cartilagem ou mesmo a dor crônica, têm uma raiz comum: a inflamação persistente. O azeite de oliva extra virgem contém oleocantal, um composto natural que atua de forma semelhante aos anti-inflamatórios não esteroidais, mas sem os efeitos colaterais. É como dar ao corpo uma dose diária de calma por dentro. Segundo, age como lubrificante para suas articulações. Assim como uma dobradiça para de ranger quando recebe óleo, nossas articulações também agradecem. A gordura boa do azeite ajuda a melhorar a mobilidade, a reduzir o atrito entre os ossos e a sentir os movimentos mais suaves, mais naturais, menos dolorosos. Terceiro, é um potente antioxidante. Com o passar do tempo, nosso corpo acumula danos por radicais livres. É parte do envelhecimento. Mas os antioxidantes, como a vitamina E e os polifenóis presentes nesse óleo, ajudam a proteger as células, a manter a pele com melhor aspecto, o coração mais forte e o cérebro mais desperto. E quarto, algo que quase não se menciona, mas que eu senti na pele: melhora a digestão. Tomar em jejum ajuda a limpar o sistema digestivo, estimula a produção de bile e facilita a absorção de nutrientes ao longo do dia. Eu, que vivia com sensação de peso depois de cada refeição, agora me sinto leve e com mais energia. E por que tomar em jejum? Porque é quando o corpo está mais receptivo. Depois de uma noite inteira sem comer, o sistema digestivo está limpo, pronto para absorver o que você der. Se você oferece qualidade, ele absorve melhor. Esse momento do dia é como uma folha em branco, e quando você oferece uma colherinha desse óleo puro, está dizendo ao corpo: aqui está o que você precisa para começar bem o dia. Além disso, estudos recentes mostraram que tomá-lo em jejum potencializa seus efeitos anti-inflamatórios e melhora a sensibilidade à insulina. Há inclusive pesquisas em países do Mediterrâneo que relacionam esse hábito à maior longevidade. Eu não sou doutora. Sou uma mulher de 88 anos que decidiu tentar algo diferente. E funcionou. Mas não sou a única. Conheço vários que, ao incluir esse óleo na rotina, também começaram a notar melhoras. Pessoas idosas que agora caminham mais, dormem melhor e recuperaram a esperança de se mover com liberdade. E tudo começou com algo tão simples quanto uma colherinha de azeite em jejum. Como tomar corretamente, benefícios e alertas. Sei que a esta altura você já está pensando: certo, quero tentar. Mas como faz direito? Tem um jeito certo? E sim, tem. Eu mesma passei por tentativa e erro e quero te poupar disso. Aqui vai tudo o que aprendi com os anos e com o meu corpo como guia. Qual é a dose recomendada? Apenas uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem prensado a frio, em jejum. Isso significa antes do café da manhã, com o estômago vazio. Assim que acordar, beba um copo de água morna, espere uns 2 minutos e então tome a colher de azeite diretamente. Alguns misturam com algumas gotinhas de limão para facilitar. Que tipo de azeite? Nem todo azeite de oliva é igual. Certifique-se de que seja extra virgem, prensado a frio e sem refinar. Se puder, compre o que vem em garrafa de vidro escuro, já que a luz afeta suas propriedades. Se cheirar levemente a erva ou a azeitona fresca, você está no caminho certo. O que você pode sentir no começo? Cada corpo reage de um jeito. Nos primeiros dias, eu senti algo curioso. O estômago um pouco agitado, como se estivesse acordado demais. Também tive mais idas ao banheiro, mas nada grave. Isso acontece porque o azeite estimula a digestão e ajuda a limpar. Depois de alguns dias, passou.
E aí comecei a notar o bom. Menos dor, mais energia pela manhã, menos rigidez nos joelhos. Como potencializar os efeitos? O azeite é potente, sim, mas não é mágico. Se você o acompanha de pequenas ações diárias, os benefícios se multiplicam. Por exemplo, hidratação. Beba água ao longo do dia. Um corpo hidratado lubrifica melhor as articulações e elimina toxinas com mais facilidade. Exercício leve. Não precisa correr maratona. Caminhe 20 minutos por dia. Faça alongamentos suaves ou se mova em casa com intenção. Isso ajuda o sangue a fluir e o azeite a cumprir sua função. Alimentação anti-inflamatória. Se puder, reduza açúcar, farinhas refinadas e frituras. Some frutas, verduras, peixes ricos em ômega 3, nozes. Seu corpo agradece. Alertas importantes. Como tudo na vida, esse azeite pode não ser adequado para todos. Se você tem problemas de vesícula, distúrbios digestivos severos ou usa anticoagulantes, converse com seu médico primeiro. O azeite, embora natural, pode estimular a bile e interferir na absorção de alguns fármacos. Também não se recomenda exagerar. Não é por tomar mais que você terá mais benefícios. Uma colher é suficiente. Mais do que isso pode causar desconforto estomacal ou diarreia. Lembre-se, em saúde, menos é mais, quando há constância. E o mais importante, ouça seu corpo. Se algo não cair bem, pare. Cada organismo tem sua história e suas necessidades. Isso funcionou para mim e para muitos, mas não é fórmula mágica para todos. É só mais uma ferramenta que vale a pena experimentar. O que mudou na minha vida desde então? Às vezes eu acordo e não acredito. Não porque tenha acontecido algo milagroso, mas porque há poucos anos subir um degrau me parecia uma façanha impossível. E agora, aos meus 88 anos, posso dizer com orgulho, eu me movimento com liberdade, com alegria e sem medo. Lembra que eu te contei que antes precisava me apoiar em tudo? Que cada passo era uma espécie de negociação com a dor, uma luta constante com joelhos e quadril? Hoje, isso ficou para trás. Não vou te dizer que tenho o corpo de uma jovem, claro que não. Mas o que tenho agora é independência, e isso vale mais do que qualquer outra coisa. Posso subir e descer escadas sem parar, sem apertar os dentes. Já não tenho medo de sair sozinha à rua. Se algo cai, eu pego sem pensar duas vezes. Há pouco tempo, voltei a fazer algo que não fazia desde os 70, dançar. Foi numa reunião de vizinhos. Colocaram uma canção antiga, daquelas que fazem a gente fechar os olhos e sorrir. E eu levantei. Dei alguns passos simples, mas dei. Senti meu corpo leve, como se tivesse tirado anos de cima de mim. Também voltei a cozinhar. Antes, eu me cansava só de ficar de pé diante do fogão. Hoje preparo minhas refeições com gosto, com paciência, aproveitando cada momento. Acordo cedo, tomo meu azeite em jejum e começo o dia com uma energia que há anos eu não sentia. Meus netos me olham surpresos. Vó, você subiu as escadas sozinha? Perguntam como se fosse mágica. E eu sorrio. Não tem mágica aqui. Tem um pequeno hábito diário, uma colher de algo bom e o desejo profundo de não desistir. Recuperei mais que mobilidade. Recuperei a confiança. Já não caminho com medo. Já não me sinto frágil ou dependente. E isso também mudou meu humor. Estou mais animada, mais conversadeira, com vontade de fazer planos, de sair, de visitar, de viver. Aprendi algo importante. Grandes mudanças começam com coisas pequenas. Você não precisa de uma cirurgia cara, nem de um remédio milagroso. Às vezes, tudo começa com algo tão simples quanto cuidar do corpo logo cedo, com algo tão humilde quanto uma colher de azeite todas as manhãs. Esse pequeno ato diário me devolveu algo que eu tinha perdido. A sensação de que meu corpo me pertence, que posso confiar nele de novo, que mesmo perto dos 90, ainda posso melhorar.
Hoje eu te contei minha história, desde os dias em que mal conseguia me mover sem dor, até este momento em que me sinto livre, forte e grata. Não foi um caminho rápido, nem fácil, muito menos milagroso. Foi uma mudança pequena, mas constante. Uma simples colher de azeite em jejum. Uma decisão diária de não desistir. Porque isso não é uma cura mágica. Não há truques. Não há promessas impossíveis. É sobre entender que mesmo na velhice, o corpo pode responder quando o cuidamos com amor e constância. Não quero que você pense que com esse óleo tudo vai mudar de um dia para o outro. Mas quero que saiba que cada pequeno esforço conta. Que cuidar do que você come, se mover nem que seja um pouco e se dar a chance de tentar algo novo, pode ser o primeiro passo para uma vida mais digna, mais ativa, mais sua. Eu achava que era tarde demais. Que aos 85 anos só me restava me resignar. Mas eu estava enganada. E hoje, com 88, posso te dizer que ainda é possível. Se você está me ouvindo com 70, 80 ou até 90, ainda dá para mudar a sua história. Não desista. Não se conforme com uma vida de dor ou dependência. Às vezes, tudo começa com uma decisão tão simples quanto dar ao seu corpo a chance de se cuidar. Então me diga, você conhecia esse óleo? Você também está buscando uma forma de reduzir a dor e recuperar sua força? Conte para mim nos comentários. Eu adoraria saber quantos anos você tem, de onde me escuta e se você está disposto a tentar também. E se você conhece alguém que está passando pelo mesmo, compartilhe este vídeo. Talvez o que aprendemos hoje juntos possa dar esperança a quem também achava que já era tarde para melhorar. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias, mais conselhos e mais razões para seguir em frente, passo a passo.